América, vamos falar sobre o Flamengo. No Flamengo, os jogadores ainda não sabem quando vão se reapresentar. O Jorge Jesus está chegando ao Rio de Janeiro amanhã à noite, vai conversar a sua renovação de contrato e desde ontem foram tomadas atitudes com relação a demissões de funcionários. O Ricardo Lai traz as coisas do Flamengo para a gente. Olha, Theo, e na véspera do Dia do Trabalhador, o Flamengo começou a demitir funcionários que atuam como recepcionista, roupeiro, motorista, fisiologista, profissionais do futsal e principalmente pessoas ligadas às categorias de base. E a estimativa é de que em torno de 60 funcionários sejam desligados. O Flamengo ainda não sabe quando vai voltar a treinar. Hoje o anúncio do prolongamento da quarentena pelo governo do estado até o dia 11 de maio e pela prefeitura até o dia 15 de maio. Nesta sexta-feira à noite chega o técnico Jorge Jesus, justamente um dia após o fim das férias estendidas no clube. Os jogadores vão continuar em casa, em isolamento, fazendo atividades físicas monitoradas pela comissão técnica rubro-negra. É com vocês. O Flamengo gasta com folha salarial 18 milhões de reais por mês, 15 milhões com o time de futebol profissional e 3 milhões com os outros funcionários. Segundo informações de bastidores, se fala em 60 pessoas demitidas, que esse número deve chegar até o início da próxima semana em 100 pessoas. 100 pessoas podem perder os seus empregos no Flamengo. E hoje, quem acabou perdendo o seu emprego foi o Marcelo Salles, que é conhecido como Fera. Ele que chegou a dirigir a equipe do Flamengo antes da chegada do Jorge Jesus. O Marcelo Salles acabou, então, sendo demitido hoje. Hoje, a gente teve mais demissões ligadas às categorias de base. Segundo declarações de dirigentes do Flamengo, algumas pessoas que foram demitidas é porque existiam 2 pessoas para a mesma função. Mas o certo é que houve realmente um limpa no Flamengo. Jackson. Jackson está com problema de áudio, é isso? Então a gente vai conversar agora. Daqui a pouquinho a gente volta aí. Ah, ok. Ô, Theo, eu já havia dado minha opinião sobre o Flamengo na votação, na enquete, né? Para mim, inadmissível. O Flamengo vai muito mal, mais uma vez, na gestão de pessoas, na gestão de seres humanos, principalmente num momento bastante complicado como esse da Covid-19. Mexer na base da pirâmide, você acabou de trazer as informações agora. Por mês, 18 milhões de reais, 15 milhões para o elenco, 3 milhões para esses funcionários que são pobres, que são pessoas que têm uma dificuldade, que levam a vida ali na luta mesmo, entregando boa parte do dia delas ali para o Flamengo. E que muitos desses funcionários já demitidos, há pouco mais de um ano, passaram por um verdadeiro pesadelo lá no CT Ninho do Urubu. E neste momento em que é preciso, mais do que lidar com números, lidar com pessoas, lidar com aquilo que as pessoas têm de mais valioso, né, que é a sua própria vida, os seus sonhos, o Flamengo vai muito mal. Vejo mais uma medida muito fria, mas muito fria mesmo. Essa gestão trabalha muito bem com números, com contratações, mas com seres humanos, olha, é realmente um desespero. Abel, a gente lembra que o Flamengo não recebeu a parcela de 9 milhões de reais da Adidas, uma parcela semestral. Essa parcela ela ficou para o segundo semestre. Agora, o Flamengo perdeu cerca de 20 mil pessoas no sócio-torcedor, mas o Flamengo ficou falando desde o ano passado que chegou quase a 1 bilhão de faturamento. Tem dívida? Tem dívida. Mas lá parece que não está sobrando dinheiro não, né, Abel? Pois é, Theo. O Flamengo, é óbvio que o Flamengo tem problemas nesse momento de crise, como todo mundo tem. Mas é inevitável que venha à cabeça de todos nós, como assim o Flamengo, o milionário Flamengo, demitindo funcionários antes de pensar ou de tomar uma decisão em relação aos que ganham muito mais aí dentro do clube? É um absurdo, é o que passa na cabeça de todos nós, tenho certeza que até de torcedores do próprio Flamengo. Por que não pensar como... E até antes, quando a gente estava falando do Palmeiras, foi inevitável a gente falar do Flamengo também, fazendo essa comparação, né? Da diferença de atitude que acho que muitos clubes estão tomando.
Primeiro, pensar nos que ganham mais. O que a gente pode fazer? A gente pode ter uma redução de salarial e depois compensar lá para frente, quando voltarem todas as receitas. E aí depois, se houver uma necessidade, a gente vai ter que demitir funcionários. Então, além de demitir funcionários, estão demitindo os que estão lá embaixo na pirâmide, os que ganham menos. Então, não tem como a gente aprovar, nesse momento, essa atitude do Flamengo. Você trouxe aí que pode ter aí uma explicação de que havia 2 funcionários para o mesmo setor, né, para o mesmo cargo. Então por que o Flamengo fez isso antes? Se tinha 2 funcionários para o mesmo cargo, é porque eles precisaram de alguma forma. Essa explicação, pelo menos para mim, não cola. Eu continuo achando um absurdo isso que aconteceu no Flamengo. E você falou da pirâmide, só para juntar, eu quero ouvir o Paulo Lima sobre o Flamengo e a Lívia também, mas só para jogar mais um dado para vocês, o Corinthians foi mais ou menos no mesmo sentido, não demitiu, mas o Corinthians reduziu o salário dos seus funcionários em 50% e 70% dos funcionários, incluindo a comissão técnica, só que eu não acredito que o Thiago Nunes tenha tido redução de salário de 70%. A informação que veio oficial do Corinthians é que essa turma da comissão técnica entra no rol dos funcionários, os jogadores 25%. Paulo Lima, aí está o Flamengo demitindo. Theo, na gestão Bandeira de Melo, principalmente no final da gestão dele, e ele ressaltava muito que o Flamengo tinha esse superávit de 600 milhões em caixa, né? Ele falou, é um maná, né? É uma mina para poder administrar. Por isso que todo mundo quer ser presidente do Flamengo. Por isso que todos queriam pegar o Flamengo nesse trem, que era o trem da boa economia naquele momento. E aí a administração Bandeira de Melo ficou de lado e a administração Landim veio para solidificar, né, consolidar essa posição financeira do clube. E os números você disse aí, chegou quase 1 bilhão de receita. Evidente que quando você fala em 1 bilhão, tem custos, tem também, tem os gastos, evidente que tem. Você vai pagar XYZ para funcionário, mas vai pagar XYZ ao quíntuplo para jogador, para comissão técnica. Então, a gente já abordou aqui, inaceitável. Reduz o salário, né? Faz um contrato salarial, diminui o número de horas, olha só, não vai trabalhar mais 8, vai trabalhar 4, então trabalhando 4, vamos reduzir 50%, vamos reduzir 70%. Mas demissão nesse momento cheira assim ao tipo é uma palavra meio dura, né? Mas é tipo um castigo, né? Você vai ser castigado, você é um funcionário que ganha pouco, você é um funcionário que trabalha muito, você é dedicado ao Flamengo, e nesse momento, como está todo mundo em crise, nós não vamos cortar de ninguém que ganha muito, vamos cortar o seu que ganha pouquinho é que nós vamos cortar. Aquele que está ganhando 1,5 milhão, 1,2 milhão, esse é intocável. É mais ou menos por aí, né, galera? É inadmissível, né? Lívia, eu sei que você está doidinha para falar sobre essa situação do Flamengo, Lívia. Pois é, Theo José. Pouco tempo eu participei do Expediente Futebol e o Pelaipe nos concedeu uma entrevista muito bacana e ele falou sobre o que aconteceu no vestiário, né, nos bastidores lá no Mundial, que tinha surgido um clima ruim, onde os jogadores estavam defendendo o prêmio no valor alto para os funcionários que eles tinham decidido assim. E aí depois a diretoria do Flamengo decidiu que não, seria diferente. O Pelaipe deu um exemplo para a gente, só para o pessoal de casa entender um pouco como o Flamengo aparenta ter uma dificuldade na gestão de pessoas. Pelaipe falando que funcionários, roupeiros, enfim, tia do cafezinho, que ganhariam algo como R$25 mil no prêmio, depois dessa discussão, a diretoria definiu como algo por 5 mil. Para vocês terem uma noção do que os atletas estavam defendendo e a diretoria acabou pressionando do outro lado e reduziram o valor final. Muito me surpreende se tratando do Flamengo. Agora sim, é preciso entender um pouco mais. Os que foram